E minhas amigas e meus amigos, uma noite boa a todas e todos. Mais uma vez, em nossa reunião pública online do Centro Espírita Fé e Caridade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós vamos ouvir o nosso amigo Wagner antes de fazermos a prece e passar a palavra para o nosso amigo Cássio. Ô Wagner, é contigo, meu amigo. Boa noite, pessoal. Mais um momento. Quanta luz este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muita paz, meus amigos. Muito obrigado, Wagner. Então, pessoal, vamos fazer a nossa prece, iniciarmos a nossa reunião, destacando uma vez mais Centro Espírita Fé e Caridade, Juiz de Fora, Minas Gerais, uma casa que vai completar o ano que vem desde 1912, seus 109 anos de fundação. Vamos lá, pessoal. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, estamos iniciando mais uma reunião em que te buscamos as bênçãos divinas. Momento em que, unidos com a espiritualidade superior, com a espiritualidade que dirige o Fé e Caridade, possa, junto a cada um de nós, trazer ou deixar conosco os recursos sacrossantos e divinos da tua misericórdia. Esse envolvimento aconchegante de espiritualidade amiga, que nos consola, nos conforta, nos cura para muitas coisas, nos dá o alimento do ensinamento espiritual e que nos aponta caminho, nos clareando os passos da existência. Releve, Senhor, nossas imperfeições, nossas fraquezas, mas dá-nos da tua luz. Ajuda-nos sempre a seguir adiante, para a frente e para o alto, vencendo todas as dificuldades, prosseguindo sempre apesar de todas as lutas que apareçam. Porque é prosseguindo e avançando junto do Senhor, dos teus ensinamentos, é que venceremos as dificuldades que nos desafiam à evolução. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Em nome de Deus, em teu nome, Senhor, em nome de Maria Santíssima, de Januário da Glória, o diretor espiritual do Fé e Caridade, Dr. Gil Horta, diretor médico espiritual da casa, e os demais diretores, orientadores, trabalhadores e auxiliares do centro. Nós pedimos permissão para iniciar a reunião da noite de hoje. Que a sua paz, Senhor, nos envolva, nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja. Tudo bem, meus amigos. Hoje nós temos uma alegria particular por termos esse amigo querido aí, que é o Cássio Carrara, que já tivemos a oportunidade de nos aproximar e perceber as afinidades que a gente já tem. Então, isso é muito bacana. Cássio, seja bem-vindo. Você está
em casa, aqui no Fé e Caridade, e você falando aí de Matão, não é isso mesmo? São Paulo, Isso. e trazendo para nós a doutrina espírita. É contigo, meu amigo. Muito boa noite, Wanderson, boa noite, Wagner, o Léo que está na retaguarda aqui nos ajudando, todos os amigos do Fé e Caridade, todos os amigos de Juiz de Fora e de todo o Brasil que estão nos acompanhando. É com muita alegria hoje que eu vou trazer esse tema, o som da nova era, que é baseado, deixa eu já abrir aqui a apresentação, que é baseado no meu livro, né, que eu escrevi, que foi publicado em 2018 pela Casa Editora Clarim. E esse livro, ele busca tratar um pouco da história de Caibar de Souza Schutel, que foi o fundador da Casa Editora Clarim, fundador do jornal Clarim e da Revista Internacional do Espiritismo, e é conhecido até hoje, né, como o bandeirante do Espiritismo, o apóstolo de Matão, uma das figuras, sem dúvida, mais importantes da história do Espiritismo, um dos grandes pioneiros, né, que puderam, que graças à sua atuação, possibilitou que nós hoje pudéssemos ter essa liberdade que nós temos de falar em um ambiente público, aberto, né, totalmente sem medo de represálias, sem medo de censura. Foi graças à luta, né, desses pioneiros, dessas pessoas que batalharam pela divulgação do ideal espírita, que hoje nós temos essa possibilidade, né, de falar abertamente, de refletir sobre essas questões tão importantes na nossa vida. Afinal de contas, como sabemos, o Espiritismo ele nos permite refletir sobre qualquer assunto. Qualquer tema nós podemos, através da lucidez do Espiritismo, buscar respostas. Então, vamos lá. Primeiramente, né, falando um pouco sobre o livro, ele foi escrito em formato de livro-reportagem. E ele foi desenvolvido, primeiramente, no ano de 2012. Naquele ano, eu estava no último ano de jornalismo, estava me formando, e quando nós, né, fazemos a faculdade de jornalismo, ao final do curso, nós somos convidados a fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E o TCC de jornalismo, ele é um pouco diferente dos demais. Você tem o trabalho acadêmico, né, um artigo ali, alguma coisa assim, com os padrões científicos, mas você também tem que desenvolver um produto jornalístico. Então você pode fazer um livro, pode fazer uma revista, um programa de TV, um podcast, são várias as alternativas. E eu, como sempre gostei de escrever, sempre tive muita facilidade também, eu resolvi escrever um livro-reportagem. E o objetivo desse livro foi justamente resgatar episódios marcantes, significativos da Casa Editora Clarim, como eu disse no começo, fundada por Caibar Schutel em Matão, São Paulo, no ano de 1905. Havia já, né, existe muito material a respeito de Caibar Schutel. Ele é uma figura, como eu disse, muito importante, muito conhecida no meio espírita, mas não havia nenhum registro, eu sentia essa falta, não havia nenhum registro dos continuadores do trabalho de Caibar Schutel. Se nós considerarmos que ele desencarnou em 1938, já se vão aí, né, mais de 80 anos da sua ausência do mundo material. É lógico, temos certeza que ele atua, e muito mais agora no mundo espiritual, mas a sua ausência do mundo material com certeza foi sentida pelos demais colaboradores de Oclarim. E apesar disso, apesar de toda dessa ausência, dessa referência que é Caibar Schutel, esses continuadores deram sequência ao trabalho dele, conseguiram ampliar o trabalho de Caibar Schutel, e a Casa Editora Clarim, com as suas publicações, permanece até hoje, né? Já são 115 anos de história. Então é um marco muito importante. E como eu destaquei aqui na apresentação, vários casos de intolerância, preconceito, guerras, crises econômicas, mas isso não impediu que o legado de Caibar Schutel continuasse vivo. Então esse foi o objetivo do livro, quando eu resolvi fazer o meu TCC de jornalismo. Gostaria de falar rapidamente para vocês um pouco dessa parte técnica, que eu acho interessante nós contextualizarmos um pouco de como pensa, né, um jornalista, do que é proposto a ele num trabalho como esse. O livro-reportagem, que foi a modalidade que eu escolhi, ele se originou nas décadas de 60 e 70, com um movimento novo jornalismo, né, chamado Novo Jornalismo, que se originou nos Estados Unidos.
Esse movimento ele teve por objetivo popularizar a fluência nos textos jornalísticos. É muito interessante isto, porque nós vemos, né, quem é acostumado a ler jornal, a ver notícias na internet, ou mesmo assistir reportagens na TV ou na internet, nós percebemos o quanto o jornalismo procura ser objetivo, conciso, passar a mensagem de uma forma rápida e sem colocar muita firula, sem muito rebuscamento. O objetivo realmente é transmitir a ideia. Mas né, esse movimento, ele buscava o oposto disso. Ele buscava mais fluência, ele buscava um estilo diferente, mais literário, digamos assim. E para isso, os repórteres incorporavam em si os personagens que eles iam descrever. Eles viviam na pele as experiências, eles buscavam realmente viver aquilo que eles iam retratar, para dar mais vivacidade, para dar mais realidade aos personagens que eles iam escrever sobre, né? E, em 66, o livro A Sangue Frio, de Truman Capote, é considerado o marco inicial deste movimento. É interessante que essa revista New Yorker, até hoje, ela é muito importante no cenário jornalístico. É uma revista nos Estados Unidos de grande abrangência, muito respeitada, e ela, naquela época, na década de 60, ela passou a abrir espaço, né, para a publicação de reportagens maiores, mais aprofundadas, que eram quase capítulos de livros, né? E justamente quando você reunia esses artigos, essas reportagens mais aprofundadas, você resultava na publicação de obras. Então, é interessante, né, que essa revista ela contribuiu e muito para a sustentação desse novo jornalismo, desse movimento. Alguns expoentes também conhecidos desse movimento, como John Hersey, Gay Talese, Tom Wolfe, Norman Mailer e Jimmy Breslin. Tem uma declaração aqui do Tom Wolfe, que ele diz que a descoberta, o novo jornalismo era a descoberta que mostrava ser possível descrever um jornalismo que pudesse ser lido. Olha que interessante, era como se o jornalismo, né, esse mais duro, esse jornalismo diário, ele não fosse entediante, né, as pessoas não aguentassem mais aquilo e buscassem realmente novas formas de informação, de forma que se informassem e isso fosse também prazeroso a elas. No Brasil, esse movimento ficou conhecido como jornalismo literário. E olha que interessante, apesar de oficialmente o movimento ter sido iniciado na década de 60, nós podemos considerar que Os Sertões, um clássico da literatura brasileira, de Euclides da Cunha, é considerado o primeiro livro-reportagem brasileiro. O que diz, né? Qual é o tema dos Sertões? Ele retrata a Guerra de Canudos, que aconteceu no final do século XIX, no interior da Bahia, sob a liderança de Antônio Conselheiro. E é interessante que o Euclides da Cunha, ele era repórter na época, né? Ele era escritor vinculado ao jornal A Província de São Paulo, que atualmente é o Estadão, e ele foi convidado pelo jornal para ir, né, fazer a cobertura da guerra. E, fazendo a cobertura, ele descreveu ela de uma forma totalmente romantizada, diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a ler. Então, Os Sertões, aqui no Brasil, nós podemos considerar como o marco inicial do jornalismo literário, ou do novo jornalismo. Alguns outros nomes importantes também aqui no Brasil, nós temos o Caco Barcelos, né, muito conhecido, profissão repórter, que ele escreveu Rota 66 e O Abusado. Laurentino Gomes, com a trilogia 1808, 1822 e 1889, que contam esses livros, a história da chegada da monarquia portuguesa ao Brasil, depois a independência, né, de Portugal, e, por fim, a instauração da República Brasileira. Então, é muito interessante essa trilogia. Também José Hamilton Ribeiro, com o livro Repórter do Século, e, fora do Brasil, nós também temos nomes importantes, como Gabriel Garcia Marques, colombiano, que escreveu 100 Anos de Solidão, e José Saramago, de Portugal, que escreveu o Ensaio sobre a Cegueira, que são as obras aí mais conhecidas desses autores. E também, aqui no Brasil, nós temos a presença da revista Realidade, que durou ali 10 anos, também na mesma época, década de 60 e 70, e o jornal Pasquim, de 69 a 91. Mas qual a motivação? Por que escrever um livro-reportagem? De acordo com Carlos Chaparro, os avanços da tecnologia, esse Carlos Chaparro é um pesquisador, tá, de comunicação, os avanços da tecnologia e a rapidez da informação instigam os jornalistas de hoje não apenas a narrar o que acontece,
mas também a ser capaz de compreender e atribuir significados aos fatos. Então, o jornalista, mais do que uma pessoa que apenas retrata uma realidade, ele é um intérprete da realidade. Ele tem a função de passar às pessoas uma visão diferenciada, uma visão mais crítica, uma visão embasada das coisas. E realmente estimular o debate, estimular novos assuntos, né, a partir do inicial. Eu listei aqui alguns motivos, né, que podem estimular a produção de livros-reportagem. Por exemplo, a queda do custo de impressão com as gráficas rápidas hoje em dia, né, que nós temos a possibilidade de imprimir poucas unidades a um preço acessível, né, de um livro. Os autores independentes, principalmente, se fazem uso dessa tecnologia. A possibilidade de publicar em novas plataformas, como, por exemplo, e-books, né, que podem ser lidos em tablets, como Kindle, como iPad, entre outros. No próprio celular, você baixa um aplicativo e consegue ler o livro, então é muito fácil hoje em dia você ter acesso a um livro. O interesse do público, lógico, porque o público anseia, né, essa informação diferenciada, então é algo que realmente nós precisamos preencher essa lacuna. E para os profissionais jornalistas que atuam, né, no jornalismo diário, é uma forma de exercitar um outro estilo de escrita, né? Sair um pouco daquela questão concisa, daquela questão mais objetiva, e buscar em si uma outra forma, um outro estilo literário, para também preencher, né, a sua necessidade, o seu desenvolvimento profissional. Então, como eu já disse, o livro-reportagem é um produto que amplia o trabalho da imprensa cotidiana, não substitui, vamos deixar isso claro, mas ele é um complemento, porque ele não necessariamente tem um compromisso com o factual, com os temas de hoje, né, da última hora, do último dia, porque é isso que domina, né, na grande imprensa. Mas quando nós falamos de livro-reportagem, nós podemos tratar de assuntos de séculos atrás, né, trazer assuntos que não foram abordados, que não são, vamos dizer assim, não tem grande espaço na mídia, mas são fatos importantes. Nós podemos resgatar esses fatos e trazer o trato jornalístico para esse estilo de livro-reportagem. E, como eu já disse também, utiliza-se da reportagem como abordagem ampla e profunda, que permite ao jornalista reconstruir a história, utilizando também a sua visão de mundo. O Edivaldo Lima, que também é um comunicador, um pesquisador, né, da área, no livro O que é livro-reportagem, traz a seguinte definição. Em síntese, é para isso que serve o livro-reportagem, para estender o papel do jornalismo contemporâneo, fazendo avançar as baterias de explicações para além do terreno onde estaciona a grande reportagem na imprensa convencional. É um complemento. Para o jornalista, a função dele é organizar informações, corrigir divergências e fazer análises críticas das notícias. Isso o difere de um cidadão comum. Até pouco tempo atrás, né, essa situação de jornalista tem que ter diploma, não tem que ter diploma, é um pouco complicado isso. Apesar de todos terem o direito de se comunicar, com a faculdade nós temos a oportunidade de estudar, né, questões de ética, questões de teoria de comunicação, que fazem com que o jornalista tenha uma capacidade maior, de analisar se determinado tema é relevante ou não, como abordar isso. Porque, veja bem, dependendo do que nós fazemos, da irresponsabilidade que tratamos um assunto, nós podemos até destruir a vida de uma pessoa. É esse o problema que nós temos hoje em dia, sobretudo com as fake news. Um problema seríssimo. E que as pessoas divulgam as mensagens por WhatsApp, por Facebook, as redes sociais, sem preocupação nenhuma se aquilo é verdade. E isso é um problema seríssimo. Assim como o livro-reportagem, né, apesar de o jornalista ser um intérprete, ele não vai inventar fatos, de jeito nenhum. Ele vai apenas narrá-los de uma forma diferente. Por isso, que é importante ter esse cuidado com aquilo que transmitimos, né, para que não caiamos nessa situação de fake news, que não é bom para ninguém. Exige, como eu disse, procedimentos metodológicos, né, e tudo mais, análise de fontes, depoimentos, para que tenha um conteúdo agradável e suficiente para fazer um livro. Eu já falei com relação à fluência, e se nós pudéssemos resumir o que é um livro-reportagem, nós poderíamos chamá-lo, assim, de forma grosseira, de um romance não fictício.
É uma história romanceada sobre um fato real. É para isso que serve o livro-reportagem. Este aqui é o livro, esta edição aqui é a de 2018, ela foi lançada para comemorar os 150 anos de nascimento de Caibar Schutel, que nasceu em 22 de setembro de 1868, e quando eu apresentei esse trabalho à editora Clarim, justamente pensando nesta data, eles aceitaram, acataram, né, a publicação, e este livro saiu em 2018. Este aqui à esquerda é o primeiro livro, né, o que eu fiz na época da faculdade ainda com uma capinha bem simples, né, em 2012, imprimi ali 20, 25 exemplares para a banca, para a biblioteca da faculdade, para a família e amigos, né, e o livro ficou aí alguns anos em banho-maria, digamos assim, e em 2018, a versão oficial de publicação, né, que foi relançada. Aí nós pensamos, né, Caibar Schutel começou seu trabalho no início do século XX, né, desbravando aqui numa cidade pequena, Matão, ainda é pequena, mas naquela época uma vila, né, pouquíssimos habitantes, zona rural extrema. E qual era o contexto que ele se encontrava naquela época, né? Vejamos bem, a doutrina espírita ela é recente ainda, 48 anos de existência, muito nova. Se ainda hoje ela é nova, naquela época ainda mais. Era um momento de efervescência do espiritismo, né, que ele estava surgindo e as pessoas descobrindo aquilo e se espalhando pelo mundo, né, uma nova teoria ali, inovadora, revolucionária e que realmente consoladora. Então aquilo encantava as pessoas, né? Aqui no Brasil, como muitos já sabem, o primeiro grupo espírita foi fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, em Salvador, e se chamava Grupo Familiar do Espiritismo. E lá também, o Teles de Menezes inaugurou a imprensa espírita, com a publicação do jornal O Eco de Além Túmulo, monitor do espiritismo no Brasil. Aqui até preservei a grafia da época, né? Espiritismo sem o E e Brasil com Z, e Eco com CH. Muito interessante. Primeiro jornal espírita brasileiro. E olha só, como eu disse, né? Era um momento de efervescência, né, do espiritismo. A doutrina rapidamente se ampliava aqui no Brasil, e na década de 1890, nós já tínhamos 96 jornais e revistas espíritas no mundo, 19 no Brasil, vejam só, 19 já no Brasil. Em São Paulo, no estado de São Paulo, o primeiro jornal espírita foi o União e Crença, fundado em 1881 pelo Grupo Fraternidade Areense. E a partir de então, né, a partir desses primeiros jornais, veículos, mais de uma centena de publicações espíritas surgiram até o ano de 1978. Então, muito trabalho, né, realmente, de divulgação espírita. Eu gosto muito aqui, vou até pedir licença a vocês, para ler um trecho deste artigo que foi publicado na RIA, na Revista Internacional do Espiritismo, em 1968. Esse que está na foto é o Wallace Rodrigues. Depois vou falar rapidamente sobre ele. Ele foi um colaborador importantíssimo na história da editora. E ele escreveu neste ano esse texto, Amanhecer e Ocaso, em comemoração ao centenário de nascimento de Caibar Schutel. Então, separei alguns trechos aqui que são interessantes, até para contextualizar como era aquela época, né, de que viveu Caibar. Caibar de Souza Schutel nasceu a 22 de setembro de 1868, enquanto o Brasil envolvia-se na aventura que a história denomina a Guerra do Paraguai. Estava com pouco mais de um mês quando chegaram à real cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, as notícias decisivas sobre a Batalha de Tuiuti. O casal Souza Schutel via nascer seu primeiro filho, enquanto residia na famosa Rua do Ouvidor, 49, que, apesar dos terrores da guerra, dia a dia engalanava-se e resplandecia. Na capital imperial, vamos lembrar, naquela época o Rio de Janeiro era a capital do país, na capital imperial proliferavam os grêmios de diversões e artes, e o elegante filho de fazendeiros catarinenses, Antero Schutel, pai de Caibar, não se importava em gastar fortunas no cassino fluminense, de todos o mais aristocrático, nas sociedades de recreação campestre, ou mesmo nos clubes de Petrópolis, na cidade dos reis. Entretanto, a esposa, a meiga Rita, não acompanhava. Ela era dotada de outro feitio
e fora criada na religião brasileira do culto doméstico. As casas abastadas possuíam seus oratórios particulares, e o menino, a que o Wallace se refere ao Caibar, gravou na memória a lembrança de sua mãe de joelhos, com ele ao seu lado e os escravos domésticos um pouco atrás. A religião enchia a vida monótona e triste de Dona Rita, que amava intensamente o marido e esperava-o chegar madrugada alta, insone e resignada. Schutel, anos mais tarde, contaria aos amigos ter visto em certos dias a casa se esvaziar de móveis, levados para saldar as contas de jogo de Antero. Este, todavia, sempre terminava por trazê-los de volta. No fundo, ele era bom, o Antero, amável e adorava a família, mas sua vida desregrada deveria em breve levá-lo ao túmulo, e a doce Rita não demoraria em fazer-lhe companhia. Por esse tempo, uma outra criança já nascera, um esperado irmãozinho, que, entretanto, não partilharia com Caibar por muito tempo as tristezas da orfandade. O pequeno Antero faleceu aos 4 anos. Apenas um parêntese aqui, nesta época que Antero e Rita desencarnaram, Caibar tinha ali por volta de 9, 10 anos. Então, muito cedo, ele ficou órfão. E ao Dr. Henrique Schutel, caberia ser tutor do menino Caibar, com menos de 9 anos. Olha lá, menos de 9 anos. A primeira preocupação do Dr. Schutel foi a instrução do menino. Caibar foi para a escola. Ele era, entretanto, um menino insatisfeito e triste. Sua aguda inteligência não encontrava uma aristocracia mental desmembrada da religião, que resultara inútil para a felicidade de sua família. As sacristias, o púlpito, as vigarias não alimentavam a animação intelectual e emocional de um espírito que ansiava pela ideologia de um mundo novo, por uma quadra de revolução e definição total. Então, esse aqui era um texto do Wallace, né, que contava um pouco ali da trajetória do Caibar, e ele para justamente nessa questão dele ter saído da escola, né, de Caibar não ter se adaptado à escola. Muito provavelmente, isso aí nós vemos aí na história, acontecer com vários gênios, né, de diversas áreas de conhecimento. Sem dúvida, Caibar, uma inteligência acima da média também, não se adequou ao sistema de ensino, talvez ali para ele, muito limitado, né? E ele abandonando a escola, ele começou a trabalhar como prático de farmácia. E rapidamente se tornou muito respeitado, se desenvolveu muito rapidamente na profissão. Contudo, por problemas financeiros, e também alguns biógrafos dizem, né, que por problemas de saúde, ele foi obrigado a sair do Rio de Janeiro e rumou ao interior paulista, passando por Araraquara, Piracicaba e Itápolis, que são cidades aqui próximas de nós, aqui de Matão, antes de estabelecer-se aqui em definitivo na cidade, no dia 13 de setembro de 1895, uma sexta-feira 13. Né? Não quer dizer nada, né? Mas para os supersticiosos aí, uma curiosidade. E, aqui em Matão, ele fundou a farmácia Schutel, que também rapidamente se tornou uma referência, né? Nós sabemos que naquela época, né, com a ausência de médicos assim à disposição, os farmacêuticos eles eram muito respeitados nas comunidades, né? Verdadeiros curandeiros não é a palavra certa, né? Mas eles realmente faziam um trabalho muito importante de cura dos males, das doenças, né, que afetavam a população, principalmente os mais pobres. E nesse contexto, né, aqui em Matão, ele começou a ter sonhos muito reais com os pais. Ele percebia que aquilo não era apenas sonho, não era da sua cabeça, mas pareciam lembranças, encontros, né? E esses sonhos, então, o levaram a encontrar uma explicação para aquilo, né? Porque ele estava ali encontrando seus pais, de repente, né, durante o sono, e foi procurar o padre, o Caibar, né? Como nós vimos ali na narração do Wallace, a mãe dele era muito devota, né? Uma católica muito devota, e Caibar recebeu isso dela. Ele era também um católico muito devoto. E foi procurar o padre. Só que do padre, ele recebeu a seguinte orientação, para não mexer com essas coisas, que isso tudo poderia ser perigoso, né? Mas Caibar, com seu espírito investigativo, né, com a sua mente questionadora, não se contentou, logicamente, com a explicação do padre, e procurou 2 pessoas, né, da cidade, de quem ele ouvira falar, que faziam reuniões mediúnicas, né, que são os senhores Quintiliano José Alves e Calixto Prado. Ele foi procurá-los, né,
Só que eles já não faziam mais as reuniões. Mas Caibar insistiu bastante com eles, explicou os motivos, né, que o levavam a buscar aquilo, e acabou convencendo eles a fazer as reuniões. E eram reuniões de tipologia, né, com a mesinha, a trípode, que as batidas, né, queriam dizer, os espíritos se comunicavam por meio de batidas, e através delas eram interpretadas as palavras que estavam sendo ditas, né, assim como foi, né, no princípio da codificação espírita com Allan Kardec. E esse era o método utilizado nas reuniões mediúnicas que Caibar participava. Depois, né, com as reuniões se desenvolvendo, não vou entrar em detalhes aqui a respeito disso, mas Caibar se tornou espírita, leu o Livro dos Espíritos, o Evangelho, toda a codificação, e então, né, encantado com aquilo, com aquela nova doutrina, ele resolve fundar o Grupo Espírita Amantes da Pobreza, em 15 de julho de 1905. Atualmente, essa instituição chama-se Centro Espírita O Clarim. E, um mês após a fundação do centro, ele funda o jornal O Clarim, no dia 15 de agosto do mesmo ano. E depois, 20 anos mais tarde, em fevereiro de 25, ele funda a Revista Internacional de Espiritismo. Nesse meio tempo, também escreveu diversos livros, né? E consolidou-se, né, como um espírita estudioso, respeitado e muito querido por todos. Mas é interessante. Como eu disse, Caibar, ele era um católico devoto. Ele, inclusive, foi muito importante aqui em Matão, sendo o primeiro prefeito da cidade, fazendo um trabalho social importante. Ele ajudou a construir a primeira paróquia. E depois, após a sua conversão ao espiritismo, depois que, né, se assumiu espírita, começou a fazer todo o trabalho ali no centro, no jornal, ele acabou despertando nas pessoas uma certa antipatia, né? Como assim? Um Caibar Schutter, esse cidadão respeitável, de repente se torna espírita, o que é isso, né? Ficar mexendo com essas coisas, como disse o padre. E ele se envolveu em algumas polêmicas religiosas. Uma delas, um episódio bastante famoso, se deu com o padre Antônio Cesarino, que era um pároco de Araraquara, cidade vizinha. E esse padre viajou até Matão. Naquela época não era tão simples fazer essa viagem, apesar de ser 20, 30 quilômetros, mas era, né, a cavalo, estrada de terra, era complicado. E ele veio a Matão exclusivamente para convencer Caibar a desistir do espiritismo. Só que no meio do caminho, o padre se acidentou e, chegando em Matão, acabou recebendo curativos na farmácia Schutter. O Caibar ainda tratou dele, né? Para você ver que não sentia mágoa nenhuma, não sentia nenhuma antipatia com relação a ele, entendia o que o padre queria e tratou ele mesmo como amigo. Mais tarde, depois desse episódio, né, algum tempo depois, o padre o presentearia com uma edição bilíngue da Bíblia, em latim e português. E esta edição da Bíblia está lá exposta no Memorial Caibar Schutter, até, né, hoje, na exposição fixa do Memorial. E o Caibar também, ele recebeu esse livro e deu também 2 volumes de livros do Camille Flammarion para o padre. Não se sabe se ele leu, mas o Caibar fez a sua parte e divulgou também para o padre o espiritismo. Além desse episódio com o padre, houve também alguns episódios que resultaram em livros, vejam só, em livros, né, de Caibar Schutter. O primeiro deles, o primeiro livro de Caibar, inclusive, foi resultado de uma polêmica religiosa. Trata-se do livro Espiritismo e Protestantismo, que foi lançado em 1911. Esse livro contém textos trocados por meio do jornal O Alfa, que é da cidade de Rio Claro, aqui em São Paulo, com o professor Faustino Ribeiro Júnior, isso no ano de 1908. Rapidamente, para contar a história, esse professor Faustino, que inclusive era conhecido como Doutor Botamão, ele era conhecido por sua habilidade de curadora, ele tinha certa simpatia com o espiritismo, em algum momento se desiludiu com a doutrina e passou a atacá-la, né, por meio desse jornal, o Alfa, que era um jornal da imprensa comum, e passou a falar mal de Caibar nesse jornal. O Caibar, tomando conhecimento de que ele estava sendo atacado, que o espiritismo estava sendo difamado no jornal, exigiu o mesmo espaço. E eles passaram a trocar semanalmente textos nesse jornal. Primeiro ia o professor Faustino, falava alguma coisa sobre o espiritismo, depois vinha Caibar Schutter, contestando as afirmações dele, dizendo que ele não estava estudando,
dizendo que ele tinha que se aprofundar melhor no assunto para poder falar dele. E essa história ficou ali, né? Os dois se debatendo no jornal, até que chegou o momento que o professor Faustino falou: vou me retirar da conversa. Eu não vou te convencer a respeito dos absurdos, né, segundo ele, do espiritismo, e você não vai me convencer que o espiritismo é coisa séria. Então, estou me retirando da conversa, está tudo certo. Caibar Schutel, não satisfeito, voltou no jornal na semana seguinte e ainda provocou o professor Faustino. Falou assim: o nosso interlocutor, é claro, saiu da briga. Afinal de contas, ele não tem argumentos suficientes para debater aqui de uma forma civilizada e tudo mais. E escreveu mais uns 2, 3 textos, o que obrigou o professor Faustino a retornar ao debate, a escrever um texto. E aí eles continuaram ali mais um pouco, né? É lógico, Caibar fazia isso de uma forma educada, não de jeito nenhum ele era agressivo ou deselegante com o professor Faustino, mas era muito incisivo no seu propósito, né? Ele realmente queria defender aquilo que ele acreditava ser uma doutrina consoladora e para ele muito importante também para as outras pessoas. E nessa troca de textos surgiu o primeiro livro de Caibar, O Espiritismo e o Protestantismo. Igualmente, 3 anos depois, Caibar lançava o livro O Diabo e a Igreja, que da mesma forma foram textos trocados ali por meio do jornal, dessa vez o jornal São Carlos, e esse padre Bento Rodrigues também atacando o espiritismo, o que despertou em Caibar a intenção, né, o desejo de defender a doutrina espírita. Outra polêmica muito interessante aconteceu no ano, aqui está errado, não é 2013, tá? 1913 no meu slide. Desconsiderem aqui porque está errado. Mas em 1913 aconteceu um fato muito triste, digamos assim, para a história do espiritismo aqui no Brasil, que foi a censura, a apreensão do jornal O Clarim na cidade de São Paulo. Naquele ano, finados, né, a data de finados sempre foi muito importante para Caibar Schutel. Como ele acreditava que a crença, né, da imortalidade da alma era fundamental para o ser humano situar-se na Terra, ter uma boa compreensão do que é a vida, de qual é o seu propósito, então ele acreditava que nesse dia de finados, a obrigação dele era divulgar as ideias, né, do espiritismo, do jornal Clarim, nos cemitérios. Então isso era muito comum. Os companheiros ali se situavam nos cemitérios, em vários locais, e distribuíam jornais às pessoas que iam lá reverenciar seus entes queridos que já haviam desencarnado. E naquele ano, um ano que o jornal comemorava 40 mil exemplares naquele mês de finados, né, em novembro, que seria um recorde ali, uma situação interessante para o jornal de comemoração. Naquele ano, infelizmente, o jornal foi apreendido na cidade de São Paulo. E fato similar, né, no livro eu comparo, né, com o Auto de Fé de Barcelona, até crio ali um termo como se fosse o Auto de Fé de São Paulo, que o Auto de Fé de Barcelona é um fato bastante conhecido, mas aqueles que não sabem, não o conhecem, no dia 9 de outubro de 1861, 300 volumes de livros, revistas e materiais espíritas foram queimados em praça pública em Barcelona. Realmente, um ataque, né, uma censura às ideias do espiritismo. E fato similar, logicamente guardado as devidas proporções, aconteceu com o jornal Clarim em 1913, na cidade de São Paulo. Só que esse fato ele foi abertamente assim, e veementemente repugnado pelos veículos de imprensa da época. O Caibar recebeu muitas manifestações de jornais, tanto espíritas quanto da imprensa comum, solidários ao que houver acontecido e realmente repreendendo o fato, dizendo que era uma censura aberta e que era um fato inadmissível aquele. O que poderia ter de tão ruim naquele jornal para que ele não pudesse ser distribuído? Muito bem. Como eu disse, né, o livro ele se propõe a falar também sobre os continuadores de Caibar Schutel após a sua desencarnação. Então, vou trazer aqui a história rápida de 3 dessas pessoas. Logicamente que são muitos outros personagens, mas não daria tempo, né, para falar de todos eles. Então, selecionei aqui 3 deles para falar um pouco sobre a história desses continuadores. Um deles é o seu José da Costa, também conhecido como seu Juca. O seu José da Costa, ele era tipógrafo, né, da cidade de São Carlos, e ficou desempregado no ano de 1924.
naquela época, em fevereiro de 25, a RI estava sendo fundada por Caibar Schutter. Só que a fundação de uma revista naquela época, imaginem só, era um acontecimento. Caibar tinha toda uma estrutura para publicar o jornal Clarim, que era mais simples, eram menos páginas, né, do jornal, e a revista demandava uma maior qualidade técnica, né, uma maior estrutura de impressão. E ele procurava um tipógrafo experiente. E sabendo do seu Juca, né, tendo referências a respeito dele, convida-o para mudar para Matão, para cuidar da edição da RIA, né, para ser o responsável pela revista. Então, em setembro de 25, o seu Juca se muda para Matão com a família. Só que ele, assim como Caibar, era um católico, e um católico fervoroso. E no começo ele sentia certa resistência ao Amantes da Pobreza. Ali, para quem não conhece, né, a estrutura do centro, lógico, naquela época era bem mais reduzido, mas a Casa Editora Clarim e o Centro Espírita Clarim estão no mesmo espaço físico. Então é muito difícil você desassociar um do outro, né? Eles são complementares. E o Amantes da Pobreza fazia, com certeza, parte ali da rotina, né, dos trabalhadores da editora. E o seu Juca não queria saber muito, não. Mas acabaram acontecendo 3 fenômenos com ele. Eu não vou contar aqui para não tirar a surpresa, para não dar spoiler para vocês. Mas envolveram esses fenômenos um bacião e uma vela, uma febre e uma briga, e o terceiro episódio, o aparecimento de um vulto. Após o acontecimento desses 3 fenômenos com o seu Juca, ele se convenceu de que existia algo além, né, da existência material. E se tornou espírita. Depois começou a estudar, né, claro, e se tornou espírita e, acima de tudo, sobretudo, um grande colaborador, um grande escritor do jornal Clarim e da Revista Internacional do Espiritismo. Então, e também pai do senhor Ivan Costa, que foi revisor ortográfico e gramatical da editora por vários anos e desencarnou agora, cerca de 5 anos mais ou menos, mas trabalhou até bastante idoso lá, voluntariamente, como revisor da editora Clarim. O segundo personagem é a Dona Ziza, o apelido, né, Dona Ziza, que é a senhora Adalgisa Rosito. Atualmente, acho que aqui está errado, acho que ela já está com 97 ou 98 anos, mas ainda está encarnada, e foi funcionária da redação do Clarim entre os anos de 1937 e 1940. Então, Caibar, né, desencarnou em 38, ela pegou ali os últimos anos, né, os últimos meses, talvez, do Caibar encarnado aqui, ainda no nosso planeta. E o que ela fazia? Qual era a função dela? Ela datilografava, cortava e colava as etiquetas que seriam coladas nas embalagens, né, para remessa aos correios da revista e do jornal Clarim. E é interessante, né, ela jovenzinha ali, na época, 13, 14, 15 anos, e fazia o curso de datilografia, taquigrafia, que era muito importante naquela época, né? Era realmente um curso que o pessoal usava, né, profissionalmente, era algo interessante. E ela convidou o Caibar para ser orador na prova final ali da turma dela, né? Ele, inclusive, ditou ali o texto que eles tinham que escrever ali no final. E isso é motivo de muito orgulho para ela. Ela fala isso com luz nos olhos, né? E porque ela definia ele como uma pessoa muito gentil, porém circunspecto e de pouca fala, mas sempre muito atencioso, muito gentil, uma pessoa muito amável, né? Aqui tem uma foto da época, né, vários colaboradores do Clarim, e a Dona Ziza é a terceira da direita para a esquerda. Ao lado dela ali, o João Leão Pita, né, o barbudo, que também é uma figura muito conhecida no movimento espírita, é um grande colaborador da editora Clarim, e outros colaboradores da época. Ela é a terceira da direita para a esquerda. E aí, algumas curiosidades dela também. Ela serviu de cupido de aproximação da Dona Antoninha Perche e do Dr. Watson Campelo. A Dona Antoninha Perche foi a continuadora direta do trabalho na editora Clarim. Ela herdou, digamos assim, a direção, né, da editora assim que o Caibar desencarnou.
E o Dr. Watson Campelo, que era dentista, mudou-se de Piracicaba para Matão também, após a desencarnação de Caibar, para colaborar com a revista e o jornal. E os dois acabaram se aproximando e se casaram depois, né? Ela visitou recentemente a cidade de Matão, isso foi em 2018, quando completaram-se, né, 150 anos do nascimento de Caibar Schutel. Ela foi convidada a conhecer o Memorial Caibar Schutel e foi entrevistada na edição de setembro de 2018 para a revista. E o Rui, que é o seu sobrinho, Rui Antunes, é revisor voluntário também dos artigos publicados no jornal e na revista. E também revisou esse livro, O Som da Nova Era. Essa é a Dona Ziza, no ambiente do memorial. Eu costumo dizer aqui que esta visita dela foi a de todas aí que nós recebemos já no Memorial Caibar Schutel. Esta visita dela foi a mais emocionante de todas. Como ela é a única pessoa ainda encarnada que conviveu com Caibar Schutel, que trabalhou na editora na mesma época que ele estava lá, tenho certeza que ela trouxe ali um pouco de Caibar Schutel com ela, né, a presença, enfim. Foi realmente uma coisa muito emocionante, muito inspiradora para todos nós. Essa foto, 2018, da Dona Ziza. E o terceiro personagem, como eu mostrei no começo, né, o trecho do texto dele, é o Wallace Leal Rodrigues, que talvez seja a figura mais, não diria relevante, né, mas de mais destaque na história da editora após Caibar Schutel. O Wallace, ele era uma pessoa muito culta, e desde a infância sempre foi muito adepto da leitura, era muito ligado às artes, à poesia, ele tinha muito esse lado cultural aflorado dentro dele. Ele fundou o TECA, que foi o Teatro Experimental de Comédia de Araraquara, em 55, e foi um grupo que viajou bastante, ganhou destaque na época, né? Foram 10 peças executadas pelo grupo, viajou para o Rio, viajou para outras cidades, a convite do Ministério da Cultura, inclusive. Então era um grupo realmente muito importante na época. Lá, como eu disse, a convite do Ministério da Cultura, do ministro, né, Carlos Magno, foi feita uma temporada de apresentações no Rio de Janeiro, entre agosto e setembro de 57. Eles foram notícia na revista Cruzeiro, em vários jornais cariocas, e, além disso tudo, ele era ainda cineasta. O Wallace, ele fez a produção, direção do filme A Proteção de Santo Antônio, que ficou conhecido como Santo Antônio e a Vaca. Era um filme muito simples, né? E que se dedicava a falar do modo de vida do homem do campo, do caboclo, né, da vida no campo, do interiorano, né? E ele se tratava, né, dessa simplicidade da vida do interior, na fazenda. Essas aqui são algumas imagens do filme, as duas primeiras, né, o Wallace ali com que seria ali o roteiro na mão, talvez, do filme. Na outra foto, ele de pé ali ao lado do cinegrafista, e abaixo duas reproduções do filme, né, do Santo Antônio, A Proteção de Santo Antônio. E toda essa bagagem cultural, o Caibar levou depois para a editora Clarim. Ele foi redator-chefe da editora por 22 anos, de 66 a 88. 88, o ano que ele desencarnou. E graças às suas traduções, né, como ele era poliglota, dominava o francês, o inglês, o italiano e o espanhol, e tinha toda essa bagagem cultural muito forte nele, ele fez um trabalho importantíssimo, que foi retomar o lançamento de livros da editora. Veja bem, Caibar Schutel desencarnou em 1938. Após a sua desencarnação, em 41 foi lançado o livro O Batismo, de autoria dele, mas que foi publicado, né, após a sua desencarnação. E de 41 a 68, a editora ficou, com esses 27 anos, aí, aproximadamente, ficou sem lançamentos de novos livros, apenas repondo o estoque dos que já existiam. E isso foi quebrado, né, essa sequência foi interrompida com a publicação de duas obras traduzidas pelo Wallace. Viagem Espírita em 1862, que é um clássico espírita, né, de Allan Kardec, conta a trajetória do codificador naquela viagem pela França, logo no início do espiritismo, após a codificação, e o Voltou, mas Esqueceu, que é um romance. Então foram essas duas obras que foram as primeiras traduzidas e publicadas pela editora Clarim, através do trabalho do Wallace. E ele fez muito mais. Foram 14 livros traduzidos no total. Ainda escreveu E para o Resto da Vida, A Esquina de Pedra, que são dois clássicos do espiritismo também,
Kate King e Remotos Cânticos de Belém. E organizou A Luz da Oração, Mãe, Segue-me, Escrinos de Luz, Coisas deste Mundo, Intervalos e Meimei, Vida e Mensagem. Todos eles pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esta foto é provavelmente o lançamento ali do livro Segue-me. O Wallace está sentado ali. E é interessante porque esse livro, Segue-me, junto com o Escrinos de Luz, eles foram lançados ali em 72, 73. E representaram um fato muito importante para a editora Clarim. Porque no seu lançamento, que foi um evento que foi feito em São Paulo, na Casa Transitória, que era uma instituição pertencente à Federação Espírita do Estado de São Paulo, o Chico Xavier, né, que cedeu os direitos autorais para a editora Clarim, ele foi convidado a autografar as obras, né, o Segue-me e o Escrinos de Luz. E ele fez isso da tarde de um dia até a madrugada do dia seguinte. Foram mais de 5 mil livros autografados. E foram vendidos mais de 5 mil livros. E foi esse trabalho muito importante para a saúde financeira da editora, que na época passava por uma grande crise econômica. Inclusive, cogita-se que, na época, ela poderia ser vendida para a Federação Espírita Brasileira, mas isso não aconteceu graças a esse trabalho, né, do Wallace e do Chico Xavier, com os livros, a organização de obras novas. Esses são os diretores do Clarim, provavelmente no fim da década de 70, início da década de 80. Ali à esquerda, o senhor Aparecido Belvedere, que até hoje é colaborador da editora, aos 93 anos. O senhor Carlos Vital Olson, que foi presidente da instituição. O senhor José da Cunha, que foi o presidente que antecedeu o Carlos Olson. E à direita, o Wallace Rodrigues. Muito bem. Todo esse trabalho, né, de divulgação de Caibar Schutel e como cidadão foi reconhecido pela cidade, por Matão, com a instituição do dia 15 de agosto como o dia oficial, né, o dia municipal de Caibar Schutel, uma proposta do vereador Edson Correia, de uma lei do dia 6 de junho de 2000. E ele foi reconhecido, né, pela sua grande atuação na sociedade, como político, o seu trabalho de filantropia e demais questões ali que envolveram a cidade. Fato marcante também, que é relatado no livro, é o centenário da instituição. Em 2005, o Clarim completou 100 anos de vida. E esse é um marco, né, para qualquer instituição. Para se ter uma ideia, eu fui buscar ali alguns dados do IBGE, do censo de 2010, e naquela época haviam 5,100 milhões de empresas ativas no Brasil. E destas, apenas 27 mil foram fundadas antes de 66, ou seja, nem aí 40, 50 anos, né? 0,5% do total. Então, muito pouco, realmente. E aí foi um evento, esse do centenário, que foi realizado entre os dias 12 e 14 de agosto, na Sorema, que é um clube grande da cidade, e esse evento envolveu 900 participantes de 112 cidades e 14 estados brasileiros, além de representantes de 3 países, da Suécia, da Itália e do Peru. E aqui um trecho rápido aqui da divulgação que foi feita na revista, né, citando a participação de jovens da América Central, de El Salvador, Honduras e Guatemala, que foi transmitido pela internet. Realmente foi um evento marcante para a cidade, para a editora Clarim. E esse centenário recebeu também homenagens de várias instituições do exterior, como a União Espírita Sueca, o Grupo de Estudos Espírita Allan Kardec da Noruega, a Federação Espírita Espanhola, a União Espírita Francesa, a União Espírita Belga, Luxemburgo, Suíça, da Alemanha. Foi realmente um movimento muito grande e de reconhecimento, né, da importância da editora Clarim, do trabalho de Caibar Schutel para a expansão do movimento espírita nacional e internacional. Também cito no livro a fundação do Memorial Caibar Schutel. Como nós vimos ali naquela foto da dona Ziza, que visitou o memorial, ele foi um projeto, uma luta aí para ser conquistado, de mais de 40 anos, que se idealizava um local para homenagear Caibar Schutel, né? Aqui na fundação, em 13 de novembro de 2013, eu relato aqui, eu coloco uma citação, uma fala do senhor José Luiz Marquesan, que é o atual presidente do Clarim,
E ele relata, né, que foi uma luta, um memorial que se materializa após 40 anos, né, perseguindo o sonho, e que se tornou realidade em novembro de 2013. A RI de dezembro de 2013, nós publicamos ali um texto falando sobre o memorial, e um trechinho aqui que fala que o acervo contém livros, material farmacêutico, objetos de uso pessoal, fotografias, correspondências, cadernos de anotações, cadernos de atas, documentos oficiais, o jornal Clarim, a RI, né, as primeiras edições, e livros e registros. Então, realmente um material muito interessante. Vale a pena conhecer, inclusive caravanas, né, podem conhecer, ou individual, por agendamento, tá? Depois eu passo certinho para os interessados, né, a visitar o memorial, o contato, né, para fazer essa visita, para agendar. E o memorial ele é dividido em salas, né? A primeira traz a produção intelectual de Caibar Schutel, a segunda o trabalho como espírita divulgador, com os livros e periódicos que lançou, a sua atuação social como cidadão, com a farmácia e as obras de caridade, uma linha do tempo que conta sua história de vida, sua atuação política, o dormitório dele, que está no local mesmo, um quarto que era de Caibar Schutel, com a cama dele, o armário, algumas roupas ali, e a sala principal, que fala sobre Schutel e sua relação com o espiritismo. É muito interessante que nós podemos, né, nós falamos aqui de um trabalho exemplar, né, da continuação, mas são 3 características que eu acho que são marcantes na personalidade de Caibar Schutel. Sem dúvida, ele era um ser corajoso, destemido e convicto. Esse trecho aqui, ele está contido no editorial da RI de setembro de 2018. E o Caibar falava o seguinte: é sempre bom fazer o bem, e devemos fazê-lo até aos nossos próprios inimigos, mas para que esse bem que tensionamos fazer seja verdadeiramente o bem, é preciso que a sua ação material não traga um mal espiritual. Então, a preocupação, né, de Caibar Schutel é de que o bem não se revestisse, né, de atuações obscuras, né, ocultas, com intenções ali suspeitas, né. O bem ele realmente tinha que ser desinteressado. E Caibar, nessa frase, ele explicita bem isso. E também, né, nesse editorial, mais um trecho, que diz que Caibar materializou em cada ação o bem ao próximo, e não se importou se era amigo, se era inimigo. Tão somente levou a mensagem da Boa Nova por meio do jornal Clarim, desta Revista Internacional do Espiritismo, dos vários livros, das conferências radiofônicas, das visitas a presídios, hospitais, cemitérios, e confiou que ela, a mensagem espírita, chegaria àquele mais necessitado em conhecê-la e absorvê-la. A mensagem encontraria seu destino. Caibar, corajoso, destemido e convicto no ideal abraçado, fez da pequenina cidade uma referência no trabalho de divulgação espírita. Além disso, deixou sua marca indelével de homem caridoso e cidadão engajado no bem-estar da comunidade. Quantos não foram influenciados? Quantos não foram os continuadores? E quantos ainda não serão tocados por seu magnífico exemplo? Um trecho retirado de Uma Grande Vida, do Leopoldo Machado, em que a dona Antoninha Perche, né, aquela que eu comentei, que foi a continuadora do trabalho de Caibar logo após a sua desencarnação, ela fala sobre ele, que tudo impressionava bem em Caibar Schutel: o seu físico, as suas maneiras, o seu trato llano, a sua humildade, o seu desinteresse pelas coisas do mundo, o seu caráter reto e a sua dedicação para com todos. Tinha um coração afeito ao bem, era amigo de seus amigos e correspondia aos que lhe voltavam a amizade com uma amizade ainda maior. Sem dúvida, era um espírito de uma grande moral. Como eu disse, né, Caibar é conhecido como bandeirante do espiritismo, um apóstolo de Matão, enfim, várias denominações importantes a respeito dele. E essa denominação de apóstolo, ela surgiu graças a esse texto aqui do Mariano Rango d'Aragona, que foi um médico contemporâneo da época de Caibar, que escreveu sobre Caibar Schutel nesse jornal carioca, Correio da Manhã, no dia 17 de fevereiro de 1933. Vamos ver aqui, então, o que disse o Mariano, alguns trechos, né? Nós já vamos partindo para o encerramento aqui da nossa palestra. Diz o Mariano: Caibar era incomparavelmente modesto. Nenhum espírita tem, como ele, uma compreensão exata e elevada da terceira revelação.
Orador simples e eficiente, mas escritor de uma lucidez maravilhosa. Domina pelo seu pensamento todos os quesitos da nossa complexa doutrina. Continuou Mariano. Os pobres, ele pensava, sem dúvida estão por toda parte e podem ser ajudados diretamente em suas necessidades físico-espirituais, nos pequenos centros, onde é mais fácil até criar núcleos de vanguardas cristãs, para serem lançadas destemidamente sobre as massas inconscientes e viciadas das grandes capitais. Pois que, no povoado de Matão, ele fundou um grande centro espírita, onde se sucedem oradores e médiuns, que irradiam o verbo de Cristo e as manifestações astrais, como numa estação de rádio ultrapotente. Posso afirmar que da farmácia da tipografia ao centro espírita, a pequena localidade brilha, como um farol cristão sobre o povo brasileiro. Essa criatura preciosa chama-se Caibar Schutel, um apóstolo do espiritismo. Aqui, foto de Caibar Schutel, e eu já estou encerrando aqui, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui nessa palestra, pela oportunidade também de falar sobre esse grande homem que foi Caibar Schutel, todo o seu trabalho. Mas antes de dar a palavra aos companheiros, gostaria de fazer um convite a todos, para que prestigiem toda segunda-feira no canal TV O Clarim no YouTube, ou na página do Facebook da Casa Editora Clarim, onde nós apresentamos a live Repórter O Clarim, toda segunda-feira às 19h30. Esta live, que é um programa de entrevistas, nós convidamos articulistas da Revista Internacional do Espiritismo do Jornal Clarim para falar sobre temas que eles desenvolveram nesses dois periódicos. Então, eles aprofundam, né, esse conteúdo, trazem mais informações e tem bastante participação com o público. É um formato bem dinâmico. Então, eu deixo o convite a todos vocês que prestigiem a nossa live, como eu disse, toda segunda-feira às 19h30, por esses canais, TV O Clarim no YouTube ou Casa Editora Clarim no Facebook. E deixo um convite também. Aqueles que desejarem receber notícias sobre a live da semana, sobre outros vídeos, sobre conteúdo da revista e do jornal, podem cadastrar, podem enviar uma mensagem nesse número de WhatsApp que está na tela, que é o 16 99628 8180, 16 99628 8180. Então é só adicionar o número aos seus contatos e mandar uma mensagem para nós, né? Manda lá, ó, gostaria de receber, né? Vi na palestra e tal, quero receber notícias sobre os vídeos, sobre o conteúdo da editora. Só mandar lá que você então vai ser cadastrado na lista de transmissão e receberá os conteúdos aí dessas lives, nas novidades a respeito da nossa atividade. Aqueles que desejarem também adquirir o livro, ele está disponível no site do Clarim, que é oclarim.com.br, ou então nas distribuidoras, né, nas grandes distribuidoras. E também está disponível em e-book, no site da Amazon, que é o amazon.com.br. Basta entrar lá e procurar o livro, né, O Som da Nova Era. Eu agradeço aqui, já vou fechando a minha apresentação, agradeço a paciência de vocês, agradeço a atenção e desejo a todos uma boa noite, devolvendo a palavra aos nossos companheiros. Muito obrigado. Meu amigo Cássio, que alegria grande, muito grande. Muito obrigado por tudo que você trouxe, essa luz grande de esclarecimentos para todos nós a respeito de Caibar Schutel e tudo o que o envolveu e o envolve até hoje, né, nos dias atuais, considerando a força ativa que a editora, a Revista Internacional, enfim, todos os trabalhos que são realizados aí e dos quais nós somos devedores, com certeza. Tivemos a oportunidade de compulsar alguns livros do Caibar e são preciosos, são obras preciosas e cuja a divulgação é importantíssima das pessoas conhecerem esse trabalho, terem acesso a esse trabalho e saberem que ele também não foi um trabalho que simplesmente caiu do céu, né? Ele foi a duras penas, sacrifícios impensáveis e que chega aí para nós um conforto de iluminação espiritual muito grande. Muito obrigado, viu, Cássio? Receba o nosso abraço do Fé e Caridade, de toda a comunidade que está aí mandando as mensagens, os comentários, sempre até uma outra oportunidade, viu, meu amigo? Muito obrigado.
E lembrando que Caibara é puro Kardec, né, Wanderson? É puro Kardec. Puro Kardec, isso é verdade. É. O que é muito bom. O que é muito bom. Tá joia. Um grande abraço. Então, pessoal, nós vamos ouvir agora o nosso amigo Wagner, que vai cantar uma música para nós, e em seguida faremos a prece de encerramento. Muita paz, meus amigos. Eu te agradeço de todo o coração. E nesses Pai de bondade, me deixe ouvir e aprender a escutar. Me dá esse amor pra consolar. Me dá esse amor. O que é bom e aplicar. Me dê esse amor para consolar. Me dê esse amor de comer para eu ver o que é bom e aplicar. Poder, Pai de bondade, me deixe os braços e as mãos para abraçar e ajudar. Me deixe um pra sentir o perfume do jardim. Muito obrigado, meu Senhor. Me deixe pra sentir o perfume do jardim. Muito obrigado, meu Senhor. Muito bem. Muita paz, meus amigos. Da paz de você também, meu amigo. Receba o nosso abraço sempre. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento por essa noite tão jubilosa, tão bela, com as palavras do nosso amigo Cássio Carrara e com toda a assistência espiritual aí, em que todos nós somos envolvidos pelos espíritos bons. Vamos lá, pessoal. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada a genitriz das eras e dos mundos. Virgem que repassai nossas jornadas de olhares tão queixosos e tão fecundos, que assiste aos justos e aos desvelados nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a fé na essência dos nossos dias, vibre por nós como um clarão de aurora. Mãe de paz, Mãe de amor, Mãe de misericórdia, tende por nossos transvios e heresias. Misericórdia, Mãe, nós te pedimos e te imploramos, para que a Senhora interceda junto de seu dileto Filho Jesus, a fim de que sejam derramados do seu manto sacrosanto sobre as nossas cabeças fluidos de paz, de amor e de progresso espiritual. Que todos nós que aqui nos encontramos em comunhão de pensamentos,
possamos receber as luzes divinas e sacrossantas da sua misericórdia, momento em que todos nós que estamos atravessando agora no planeta Terra, também rogamos pelos muitos sofredores nos hospitais, nos caminhos, nas casas, nos lugares anônimos, os infortúnios ocultos, entre todos aqueles que precisam de um lenitivo de paz no coração, de esperança, de confiança, de determinação da experiência da vida dentro do bem, abandonando todas e quaisquer injunções negativas e doentias, e recebendo sempre, diariamente, com as próprias orações, esses recursos que agora te pedimos a nos envolver. Permita, Mãe Santíssima, que os Espíritos bons possam fluidificar a água que porventura tenhamos deixado junto de nós ao longo da palestra, colocando nela os fluidos benéficos e salutares que vão repercutir saúde e equilíbrio em nosso corpo físico e no corpo espiritual. Que a sua misericórdia nos ampare, nos abençoe e nos ilumine, em nome de Deus, em nome de Jesus, em teu nome, em nome de Januário da Glória, diretor espiritual do Fé e Caridade, Dr. Giorta e sua equipe, e os demais diretores, orientadores, trabalhadores e auxiliares do Fé e Caridade. Nós encerramos a reunião da noite de hoje. Muita paz a todas, a todos, e até domingo nós temos reunião pública online também, viu, pessoal? Ou aqueles que preferem, quarta-feira que vem, estaremos aqui, se Deus quiser.